Olá, Oscar. Saudações para aqueles que nos assistem. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos que vão abordar questões de interesse do empresário e também do empregado, nessa que é uma importante interseção entre direito do trabalho e a qualidade de vida nas empresas. Atualmente está em evidência o conceito de ESG. Para quem não conhece, quer dizer ambiental, social e governança, que seriam pontos nos quais as empresas deveriam focar para ter sucesso, reconhecimento, enfim, para serem empresas interessantes para o investidor. Ou seja, a empresa tem que se preocupar, dentro dessa ideia, né, com a preservação do meio ambiente, com sustentabilidade, com a promoção de boas práticas perante seus clientes e colaboradores, promover diversidade, ser ética, responsável na sua gestão. Mas o Oscar, em conversa que nós tivemos, chamou a atenção para um detalhe muito importante. Falta uma letra aí, falta o E de emocional. É claro que a gente pode dizer que o social ele já contempla essa preocupação com o bem-estar no ambiente de trabalho, mas esse é um tema tão importante na atualidade que ele certamente merece um destaque especial. Então, Oscar, eu gostaria que você desenvolvesse isso um pouco para nós. Boa tarde, Rodrigo. Realmente esse assunto está muito em pauta hoje em dia, as empresas estão muito preocupadas, né, com essa questão, e a gente vê, sim, o social contemplando, né, as questões relacionadas às pessoas. Mas eu, como psicanalista, né, e preocupado, né, com as questões das emoções e dos sentimentos, da forma como as pessoas interpretam o mundo, eu acho que falta um destaque maior, sim, nessa questão emocional, né, quando se fala em ASG. Então, mais do que bem-estar, a qualidade de vida no trabalho envolve questões mais íntimas de cada um, sabe? Tais como o que motiva as pessoas, qual o sentido do trabalho, como o trabalho melhora a vida pessoal entre as pessoas, né? Como melhora a vida pessoal de cada um. Inclusive, para o empresário cuidar da performance emocional no ambiente de trabalho, o bem-estar é algo também relacionado a otimizar os processos. Então, não é só mais uma questão de ter uma boa relação, é preciso se falar em engajamento, ou seja, a pessoa se envolver com as tarefas e com os objetivos em cima de um sentido, em cima de um propósito. Eu acho que você abordou temas de grande relevância e com essa atual crise econômica, também a crise sanitária, isso ainda ficou mais evidente, né? Nós podemos ver que a preocupação nas empresas com esse assunto aumentou muito. Para termos uma dimensão do problema e da repercussão nos negócios das questões relacionadas ao bem-estar emocional, eu vi dados divulgados numa matéria da revista Exame que indicam que o índice de afastamento de trabalhadores por problemas de saúde mental subiu mais de 23% entre 2019 e 2020. Você veja, isso é um assunto, né, que não pode mais ser considerado como não relevante, né? E eu sempre me pergunto, né, quantas empresas deixam de ganhar por não favorecer um ambiente de trabalho mais criativo e engajado, né? Qualquer melhoria, né, nesses aspectos relacionados às emoções das pessoas, né, e aos interesses pessoais das pessoas versus, né, em convergência com os interesses da empresa, certamente você tem melhora nos resultados, né? Tem melhora, inclusive, na percepção do mercado sobre como a sua empresa é e como ela pretende ser, né, para frente. Isso tudo aí que nós estamos conversando, eu acho que alguns dos problemas que surgem, né, dizem respeito à falta de informação objetiva para o empresário e a necessidade de compreender que esse é um assunto muito profundo. Ele exige atenção e ação. O que a gente vê no dia a dia é um esforço muito protocolar, mas no fundo, acho que a pergunta é qual é o impacto que isso traz para a empresa e para os trabalhadores. Nós sabemos que essa cobrança ESG, ela surgiu por uma preocupação dos investidores. Mas e nós, né? O que nós ganhamos com isso? Então, Oscar, eu gostaria que você nos falasse um pouco dessa proposta do ESG mais E. O que significa o aspecto emocional, de fato, nas relações de emprego, no dia a dia das empresas? Então, Rodrigo, tudo parte, né, de como a gente enxerga o mundo, né? Como as pessoas enxergam o mundo. Cada um tem suas lentes pessoais e a sua forma de enxergar o mundo. Então, dada essa diversidade, né, que eu enxergo as coisas de um jeito, você enxerga as coisas de outro jeito, veja que a gente tem aí uma grande oportunidade, né, que se a gente conseguir destacar essa questão emocional e fazer dela um diferencial competitivo. Então, veja, eu falo daquele fluxo básico, né, colocar de forma básica aqui, que é como a gente percebe o mundo. Então, eu percebo um acontecimento ou algo, isso gera um sentimento dentro de mim, que gera um pensamento e que culmina numa emoção. Emoção vem de ex movere, né, mover para fora. Então, as pessoas confundem muito isso, né? A emoção é o que a gente põe para fora. Só que antes dela sair, a emoção, a gente tem o que a gente pensou sobre isso,
o que a gente sentiu sobre isso. Isso vem muito dos nossos valores pessoais, de quem a gente é, de como a gente, né, se posiciona e de tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, veja, qualquer trabalho que você possa fazer com que as pessoas se percebam melhor, né, as pessoas tenham uma percepção, um entendimento melhor do mundo, selecionando melhor esses sentimentos, né, selecionando melhor a forma como pensa sobre aquilo que ocorre, melhor performance emocional você consegue gerar, e isso você verifica, né, resultados muito positivos no dia a dia de trabalho. E lembrando que o trabalho não é só uma questão do seu trabalho, né, é tudo aquilo que ele representa na sua vida, né? O que você leva para casa, o que você traz de casa para o trabalho, se você tem filhos, a sua questão dos seus relacionamentos pessoais. Existe uma questão muito, muito forte no trabalho de amizades, né, de pessoas que você gosta mais ou gosta menos, ou tem mais ou menos empatia no trabalho. Então, isso tudo é muito importante, né, expandir essa questão de que cada pessoa traz uma contribuição. E aí tem uma coisa que eu sempre coloco: e se nada for feito em relação a isso? As coisas podem funcionar pior ou poderiam deixar de funcionar melhor, né? Então, não é só uma questão de padronização, sabe, de certificação, né? É muito sobre humanizar o trabalho, muito sobre humanizar a empresa, humanizar a marca, humanizar os serviços que a empresa propõe, né? E é o que eu sempre digo: o resultado disso tudo é a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando você consegue ter esse encaixe, né, a sua empresa, né, o seu produto, o seu serviço é percebido como de alto valor para o mercado, né? E aí é o que eu sempre digo: as empresas se tornam magnéticas, elas ficam muito mais atraentes, né? Quando você tem esse transbordo, né, das emoções das pessoas se coadunando com as emoções corporativas, isso se refletindo em como a empresa se posiciona no mercado. Então, sabe, é muito mais equilibrar o processo, né, e as pessoas, o operacional com o estratégico, né, e colocar isso tudo a serviço, né, de você gerar emoções. Lembra, a gente se conecta através das emoções, né? Então, como as sinapses do nosso cérebro, né, a gente se conecta através das nossas emoções, aquilo que a gente põe para fora. Então, imagina o poder disso quando você pensa em se conectar com seus clientes, com o seu mercado, pensa em você se conectar com as inovações, as coisas que estão acontecendo para frente. É muito poderoso, Rodrigo. Um ponto importante é que, para o empresário melhor dimensionar essa questão, é preciso que ele entenda as responsabilidades de cada um, ou seja, empresa e empregado. A possibilidade de punir e a alternativa de promover um ambiente que iniba comportamentos indesejáveis. Ou seja, é necessário reconhecer e estimular comportamentos construtivos. O empresário e o gestor, a meu ver, eles precisam entender as regras do jogo e como utilizar as ferramentas legais de que eles dispõem, ou mesmo não utilizá-las, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: você ter uma arma não significa que você vai ter que usá-la. Então, a nossa proposta, como a gente tem conversado, é essa, de uma abordagem multidisciplinar, conhecer a legislação e discutir alternativas para que não tenha que se pensar nos caminhos extremos, ou seja, punição, judicialização, mas sim buscar o esvaziamento dos conflitos, né, no ponto de origem. Ah, não, isso é fundamental, né? E eu sou muito fã dos ditados dos antigos, né? E tem aquele ditado dos antigos que diz que é preferível, né, sempre melhor prevenir do que remediar. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente não se atenta, né, à importância de você trabalhar preventivamente. Então, o paradigma, né, é constantemente a gente inverter esse olhar, né? Mais da pessoa para o processo, mais do operacional para o estratégico, otimizando as coisas, convergindo os porquês com os paraquês. Eu gosto muito de falar sobre para quê. Então, às vezes, a gente fica muito preso com o porquê, o importante é o porquê, vamos falar do porquê, e esquece do para quê. O porquê conecta a gente sempre, invariavelmente, com o que já passou, né? Com um senso de accountability, como os americanos dizem, de responsabilidade, corrigir o processo. O porquê tem muito esse olhar para trás. O para quê conecta a gente instantaneamente com o futuro, né? Então, se você olhar o seu fluxo de trabalho, o seu flow operacional, com esse olhar do para que você está fazendo as coisas, imediatamente você se conecta com o futuro e muda a percepção do sentido daquilo que está acontecendo, né? Isso muda tudo, né? Então, você tem uma ideia, tem uma história famosa, né, da época da corrida espacial, que os americanos gastaram uma fortuna, né, para desenvolver uma caneta esferográfica que funcionasse sem gravidade, né, que funcionasse em órbita. E foi milhões e milhões de dólares e tal. E levaram a tal da caneta lá para as expedições lá em órbita, tal, naquela época,
e tiveram dificuldade para fazer funcionar, foi um projeto caríssimo. Os russos levaram lápis. Então, para você ver que a percepção e a forma como as pessoas olham e encaram o mundo mexe substancialmente no desempenho dos seus negócios, da sua empresa, né? Então, cada pessoa pode contribuir de uma forma muito rica, né, com as suas experiências pessoais e, principalmente, cuidando dos bloqueios, né, daquelas travas que as pessoas também têm, e que isso se transforma de alguma forma no potencial, faz total diferença, Rodrigo, nos trabalhos que a gente tem feito no mundo corporativo. Então, nós estamos lançando essa ideia do ESG mais e esperamos poder falar para vocês mais sobre esse assunto e os desdobramentos dele em próximos vídeos. Até lá!